A gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre os direitos daqueles trabalhadores que têm o HIV, o nosso bate-papo aqui com o advogado e procurador do Estado, doutor Marcos Povas. A gente estava falando no final do bloco anterior, a gente trazendo vários exemplos. A gente trouxe a questão das mulheres grávidas, dos trabalhadores com HIV, quando a gente fala da necessidade em se ausentar. Mas essas pessoas, elas não podem se vitimizar por essa condição e agir de má fé. Exatamente. O TST, como eu falei anteriormente, ele já tem uma súmula já pacificada, né, que orienta todos os outros julgamentos, todas as outras decisões, dizendo que presume-se discriminatória a despedida pelo fato do empregado ser portador do vírus HIV ou qualquer outra doença estigmatizante e ele tem que ser readmitido no emprego. Só que o empregado, antes de ser empregado, ele é uma pessoa. E todas as pessoas têm os seus problemas, né? Sejam seus interesses de boa fé ou de má fé. Então as pessoas agem movidas por interesses, sejam interesses positivos, mas também por interesses negativos. E isso independe se ele tem uma condição de estar grávida ou independe se ele tem uma condição de uma doença estigmatizante. Por conta disso, o empregado ele não pode, né, se locupletar deste problema que ele tem, no caso do HIV, para oferir algum tipo de vantagem devida na empresa. Então, o empregado ele não pode fazer corpo mole, ele não pode deixar de produzir, né? Ele não pode agir de forma relapsa ou ser irresponsável, porque apesar de se garantir o emprego para essas pessoas que têm este problema, eles não estão livres de eventual despedida por justa causa. Seja do ponto de vista de indisciplina, de insubordinação, seja do ponto de vista de um mau procedimento, uma incontinência de conduta, atos de improbidade, agressões físicas ou verbais, enfim, qualquer falta grave que qualquer empregado pode cometer, o portador do HIV também pode cometer e, em face disso, ele pode ser despedido por justa causa. A pessoa portadora de HIV, ela não vai ter alguma limitação, alguma debilidade, um dia, outro, uma semana, outra, até mesmo por conta dos efeitos colaterais do tratamento. O que a gente está falando aqui é uma situação bem diferente, é aquela situação de má fé. A gente está analisando os dois lados, só para as pessoas não confundirem aí, a gente está analisando em termos de direitos e deveres dos dois lados, quando a gente fala no trabalhador com HIV. Tem uma outra questão, a pessoa que tem HIV, ela tem uma série de benefícios e acaba não sabendo disso. Isso. Nós temos aqui algumas circunstâncias. Nós temos a Seguridade Social, né, que é a Previdência Social. Então, se o empregado ele contribui para o INSS, seja como autônomo ou seja como empregado, ele tem direito a um benefício, seja a pensão por morte, em virtude, né, para os seus parentes, ou seja, uma aposentadoria por invalidez, né, ou aposentadoria por tempo de contribuição. Né? E temos também uma outra circunstância. Mesmo que ele não contribua para o INSS, mas que ele seja acometido de uma impossibilidade ou incapacidade para trabalhar, ele pode entrar num benefício da assistência social. O benefício da assistência social ele é menor do que o benefício previdenciário, mas é uma forma de amparo que o Estado concede para os empregados, para os trabalhadores que não possam mais trabalhar. Um outro ponto aparece na lei do FGTS, que é o artigo 20 da lei do FGTS, que vai estabelecer quais são as possibilidades de saque do saldo do FGTS. Algumas possibilidades são comuns, a gente já tem uma noção, né, na vida real da gente, que é o saque para o financiamento de casa própria, para a reforma ou construção de casa própria, quando é despedido sem justa causa, né? Mas também nós temos outros. E um destes era para tratamento da neoplasia maligna, que é o câncer, e tratamento também para doença grave. E aí acaba entrando a hipótese do vírus HIV. Então, se o portador do vírus HIV começar a desenvolver alguma doença em face deste vírus, né, as chamadas doenças oportunistas, neste caso ele desenvolve a doença AIDS, então ele tem o direito de levantar o saldo do FGTS, sem a multa de 40%, que só é devida para as despedidas sem justa causa. Mas a liberação do saldo do FGTS, tal qual acontece com a construção ou reforma de casa própria, também é um direito do portador do HIV. Quando a gente fala em auxílio, por exemplo, o auxílio-doença, há algum diferencial quando a pessoa é portadora de HIV em termos de utilizar várias vezes esse auxílio, independentemente dela ter contribuído? Não, nesta circunstância, o auxílio-doença, do ponto de vista previdenciário, né, se ela teve a contribuição por ser empregado ou autônomo, né, ela está plenamente amparada, não há nenhum problema.
Se ela nunca contribuiu, porque nunca foi empregado, porque não teve nenhuma ocupação econômica, ela vai ter direito a um benefício, mas é um benefício da assistência social e não um benefício previdenciário, que a gente chama de auxílio-doença ou auxílio acidentário. Neste caso, ele vai ter um benefício regido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Quando a gente falou aqui no início da entrevista, doutor Marcos, sobre a questão de não precisar comprovar ou apresentar ou dizer nos exames admissionais ou nos exames periódicos que a pessoa tem HIV, a gente também está falando isso em relação ao concurso público, por exemplo. Sim. Essa é uma dúvida que chegou agora. Sim. A questão relativa ao concurso público, a legislação que trata da não discriminação ou a legislação antidiscriminatória, ela abrange não só empregados, mas também servidores públicos. Então, o concurso público, ele não pode exigir, no aspecto de admissão, né, no concurso público ou qualquer outra fase do concurso, qualquer circunstância que venha a fazer com que o empregado ou esse sujeito servidor, ele venha declarar que ele é portador de algum tipo de doença estigmatizante, inclusive o vírus HIV. Então, não é permitida a realização de exame de sangue com o teste de HIV. É possível fazer os exames admissionais, como de qualquer vínculo de emprego. Nós temos um problema do ponto de vista das corporações policiais e dos militares. E que ainda hoje as corporações policiais, né, e os militares, eles não admitem, né, que o seu servidor ele seja portador do vírus HIV. Então, eles exigem esse teste. Penso que, após essa legislação de 2014, passa a ser ilegal, inclusive para as corporações militares e policiais, a exigência desse teste. Entendo qual seria a ideia, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas ou mesmo os policiais, que como eles vão ter um contato mais próximo que possa envolver algum tipo de ferimento, haveria a possibilidade de uma transmissão. Porém, essa possibilidade acontece em outros meios também, como, por exemplo, o trabalho na cozinha, como, por exemplo, o trabalho em hospitais, né? E nem por isso, né, o trabalho em cozinha, o trabalho em hospital, o trabalho em salão de beleza, né, vai gerar a exigência de teste de HIV. Se não pode na iniciativa privada, não pode no setor público. Ainda falando de procedimento a ser adotado pelo trabalhador, ainda considerando aquele trabalhador que foi discriminado numa empresa e foi demitido, como esse trabalhador ele pode provar, o que é considerado prova nesse processo? Porque assim, não é fácil. De que forma ele pode provar para poder entrar com uma ação? Bom, em regra, as provas que podem acontecer, né, neste ambiente são as provas documentais e as provas testemunhais. A prova documental pode ser um e-mail, pode ser alguma conversa em rede social em que apareça algum tipo de agressão ou algum tipo de discriminação. É um pouco mais complicado com relação aos e-mails, porque, em regra, como aquilo vai estar documentado, o agressor, o assediador, né, o que comete o ato ilícito, ele se resguarda. Talvez hoje nas redes sociais seja mais fácil a utilização disso. Mas a prova é tão somente ou basicamente testemunhal. São outros colegas de emprego que geralmente já foram despedidos, já que o colega de emprego é muito difícil ele entrar com um testemunho, mesmo sendo ainda empregado, mas outros colegas de emprego que presenciavam este fato, né, e poderiam testemunhar em benefício da prova para este empregado. Print de conversa de WhatsApp, por exemplo? É possível, é uma prova robusta, só que para que ela tenha validade é necessário que o cartório certifique, né, de que aquela conversa ela é real, né, de que aquela conversa ela é atestada como sendo válida naquele momento, né, e com aquelas palavras. A impressão que a gente tem é que a gente tem um respaldo muito grande em termos de direitos, Sim. Mas na hora de você ter acesso, ou seja, de comprovar, você chegar de fato a adquirir aquele direito, não é fácil. Uma coisa é a gente ter o direito, a ser titular do direito. Outra coisa é fazer com que a prova de que aquele fato aconteceu. Então, a gente tem que cercar de todos os meios de prova. Todas essas provas são válidas, né? A prova documental por um e-mail, a prova documental por uma conversa em redes sociais ou a prova testemunhal. Que a testemunhal a gente vai ter um outro problema. Às vezes, esse servidor também não quer ir contra a empresa, no caso do problema de ser contra a empresa também para não perder o emprego. Sim, por isso que geralmente as testemunhas elas são ex-empregados que participaram daquele
daquele fato ou presenciaram o fato. Mas qualquer outra rede social, ela é válida desde que tenha a certeza ou a garantia de que foi travada aquela conversa e que foi travada a conversa naquele momento e com aqueles interlocutores. Então, existem os direitos e os deveres, apesar dessa dificuldade. Sim, que precisam ser efetivados, mas isso é uma construção ao longo da nossa história judicial. E aí vem uma questão que a gente abordou aqui antes de começar a gravar a entrevista. Às vezes a gente acha que isso está muito distante, porque a gente não tem mais aquela imagem daquela pessoa portadora do HIV que se tinha antes, né? Sim. Na década de 80 e 90, nós tínhamos os estigmas, né, que eram visíveis, né, das pessoas que desenvolviam a doença. Por exemplo, artistas famosos como Sandra Brea, como Cazuza, Freddie Mercury, né, que a gente via como o aspecto físico deles ficou deteriorado. Hoje a gente não vê mais isso, então que aparentemente parece que a doença não existe mais ou ela não é perigosa. Só que é um desconforto, existe tratamento, mas o tratamento ele causa diversos efeitos colaterais. Hoje é possível conviver com o vírus HIV. É possível não ter mais o desenvolvimento da doença, mas isso não significa dizer que seja um tema que pode ser relegado a segundo plano, já que ainda não existe uma cura definitiva para esses sintomas. Não há cura e apesar de todas as campanhas, como vem reforçando a cada entrevista e a cada ação, Dr. Tomi Santana, lamentavelmente, os índices de pessoas com HIV vêm aumentando, não para de crescer em todas as faixas etárias. Dr. Marcos Pova, muito obrigada pela presença do senhor aqui na Utilidade Pública. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aqui para debater esses temas ligados ao direito. E a Utilidade Pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na sua TV PRP, no mesmo horário, a partir das 13h30. Se você quiser, mais uma vez, tirar suas dúvidas sobre o tema, você pode conferir, mais uma vez, essa edição lá no YouTube. Vai lá, procura a Fundação APRP, vai na playlist da Utilidade Pública e você tem acesso a todas as edições do programa. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero você.